Nesse canal eu falo sobre automações, sobre inteligência artificial e sobre negócios. Eu falo sobre isso porque eu acredito que se você dominar essas três habilidades, se você se tornar uma pessoa competente em aprender a conectá-las, você vai estar apto a se posicionar numa das maiores oportunidades profissionais que eu vejo hoje, tá bom? Que vai ser se tornar aquele profissional que vai ser capaz de oferecer transformação tecnológica para empresas, ou aquele profissional que vai ser capaz de criar produtos, né? E aí você consegue vender esses produtos para empresas ou para as pessoas mesmo. Essa aqui que é a ideia, tá? E é por isso que eu estou publicando cada vez mais vídeos aqui no meu canal. Tenho uma meta pessoal de publicar pelo menos um vídeo por dia, pelo menos no próximo mês. Na semana passada eu já comecei, funcionou, deu certo. E eu quero que você se junte a mim nessa jornada e se qualifique cada vez mais para poder entrar dentro desse mercado, tá bom? Essa que é a ideia com esse canal aqui. Dito isso, no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma aula técnica de como que você consegue pegar uma resposta do seu assistant da OpenAI e fracionar essa resposta em pequenas respostas, em pequenas partes dessa mesma resposta. Por que que isso é legal? Porque quando você está trabalhando, por exemplo, com um assistant conectado ao WhatsApp e ele está atendendo uma pessoa, a gente consegue simular como se fosse uma resposta de uma pessoa mesmo, né? Quando a gente envia uma resposta para um usuário, a gente envia geralmente pequenas partes daquela resposta, né? Pequenos pedaços de textos. E nesse vídeo, eu vou te ensinar como que você faz isso, tá bom? Último aviso é que é o seguinte, esse vídeo aqui que eu vou te mostrar foi uma aula que eu dei lá dentro da AI Builders, a minha comunidade, junto com o André, onde eu ensino pessoas a saírem do zero, né, a entrarem nesse mundo, dominarem todas as habilidades necessárias para que elas entrem nesse mundo e possam se tornar esses profissionais. Essa que é a ideia. Se você tiver mais interessado sobre a comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais e eu espero que você aproveite essa aula, tá bom? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo para que eu saiba um pouquinho mais sobre o seu feedback, beleza? Aproveita a aula. Fala pessoal, tudo bem? Ó, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como vocês podem criar esse tipo de experiência aqui no bot de vocês, tá bom? Onde o seu bot, a sua inteligência artificial, vai ser capaz de enviar mensagem de uma forma fracionada. Ele vai conseguir quebrar os seus textos, tá? De uma forma que imite um pouquinho mais um ser humano enviando uma mensagem, né? Um ser humano, geralmente, ele não envia uma mensagem completona, assim. A gente vai enviando pequenos pedaços da nossa mensagem que fazem sentido dentro daquele raciocínio, tá? Então, a gente vai enviar esse tipo de mensagem aqui, do jeito que vocês estão vendo nesse print, beleza? Chega de falação, vamos colocar a mão na massa, ok? Ó, a gente vai construir esse fluxo aqui, tá bom? A gente vai construir esse fluxo aqui na nossa automação. Porém, antes eu quero passar com vocês dentro dessa etapa aqui, que é uma etapa que a maioria das pessoas fariam naturalmente, mas eu vou mostrar por que não fazer, tá bom? Então, o que que acontece? Deixa eu testar aqui, ó. Vou testar, beleza? E eu vou testar esse step aqui também para mostrar para vocês. O que que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô simulando que o meu assistant do OpenAI enviou uma mensagem para mim, tá? Essa mensagem aqui, ó. Olá novamente, Felipe, fico feliz. É um texto genérico aqui que eu criei, beleza? Como é que a gente normalmente faria aqui, tá? Como é que a gente normalmente faria? A gente pegaria essa string aqui, mensagem, nós quebraríamos essa string em substrings, em pedacinhos de texto, ou seja, transformaríamos ela em um array, uma lista que contém pequenos pedaços de textos, ok? Como é que a gente faz isso geralmente? A gente faz isso utilizando esse módulo chamado split, né? Que é uma função pronta que o N8N oferece para a gente. Então, a gente vai dar um ponto e colocar split, tá? Dentro do split, da função split, ele pede sempre para a gente qual é o separador que a gente quer utilizar para fazer as quebras. Então, a gente vai colocar, por exemplo, aqui, sempre a pontuação, né? Geralmente, a gente coloca pontuação. Então, por exemplo, vou colocar uma exclamação aqui. Ou seja, toda vez que tiver uma exclamação, né, ele vai quebrar e transformar em uma nova string. Então, geralmente é a forma tradicional que a gente faz. Então, vou aumentar aqui para você ver, ó. Se eu usar a exclamação como separador, o que vai acontecer? Vai ficar olá novamente, Felipe. E aqui tem uma exclamação, então ele quebrou. Tá? Ele quebrou e criou um outro item aqui, ó. Fico feliz em ver sua mensagem.
Quebrou de novo. Vamos continuar nossa conversa sobre o seu negócio. Tá, tá, tá. Então, isso aqui funciona? Funciona. Só que quais são os problemas com isso, né? Primeiro, se você quiser agora que ele quebre, por exemplo, com uma interrogação, você vai ter que adicionar aqui também um outro separador, né, que é uma interrogação. Se você quiser que ele quebre com um ponto final, você vai ter que também adicionar aqui. Ou seja, você sempre vai precisar ficar adicionando os separadores aqui. E se você não tiver um separador que ele não tiver mapeado aqui dentro, ele não vai quebrar o seu texto. Então vai ficar de uma forma que talvez não seja ideal para o seu usuário final, beleza? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele remove o separador do seu texto. Então, por exemplo, aqui deveria ter um ponto de exclamação, né? E ele removeu porque ele está utilizando isso como separador. Então, tá vendo que ele não preservou? Isso é muito ruim para a leitura. Então, ficou sem pontuação aqui, ó. Olá novamente, Felipe. E está sem a pontuação. Entendeu? É uma experiência que não é muito legal. E o terceiro ponto é que se, por exemplo, você for enviar uma URL e nessa URL tiver ponto final, que obviamente vai ter, você vai quebrar a sua URL também. Então você vai perder a formatação dela, e não é uma coisa legal para o seu usuário, né? Então você vai ter que fazer um tratamento específico para aquela URL. Então só complica a nossa vida, tá bom? Então a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai fazer utilizando o nosso próprio Assistant, que é a forma mais fácil de fazer que eu já encontrei, muito tranquilo de ser implementado, e vocês vão entender, porque senão a gente vai tratar alguns nozinhos que vocês já conhecem para fazer isso, tá? Então como é que é? O primeiro passo, eu vou testar esse workflow enquanto isso, vou deixar tá rodando aqui, tá? Mas eu vou vir aqui no meu assistente, tá? Então esse aqui é o assistente que eu estou utilizando lá naquela automação que eu estou mostrando para vocês, que é o bot de agendamento que a gente vai ensinar na certificação, beleza? Então, ó, Conrado Adolfo, tá até aqui o nome. O que acontece? A primeira etapa que a gente precisa fazer é configurar o formato da nossa resposta. O formato padrão do assistente, ele vem a resposta em uma única string. Então, a resposta vai vir em um textão gigante que a gente está acostumado a lidar com esse textão, a gente envia para o nosso usuário final. Quando eu venho aqui e eu ativo essa opção, que eu quero a minha resposta seja um JSON Object, o que eu estou falando pro meu assistente? Que eu quero que ele formate aquela resposta em um JSON, ok? E aí ele pede para a gente aqui, ó, você precisa especificar exatamente o formato de JSON que você quer, tá bom? Então ele fala isso. Faça essa especificação dentro da instrução. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui na instrução e nós vamos especificar o nosso padrão de resposta. Então, eu coloquei esse texto aqui, que é o jeito de especificar que eu criei, que para mim é necessário. Então, você sempre vai colocar a forma que vai funcionar para você. E você, inclusive, não precisa necessariamente utilizar só para quebrar as mensagens aqui. Você pode utilizar de outras formas também. É um JSON, então usa a imaginação. Você pode utilizar para dentro do seu sistema aí, ok? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Todas as respostas que você enviar ao usuário, precisa estar formatada em um array de strings, onde cada string seja uma parte dessa resposta. Ou seja, transforma a sua resposta em uma lista com pequenos pedacinhos, né? Adeque cada uma das strings para que seja legível ao usuário. Busque utilizar as pontuações como separador. Eu coloquei dessa forma. Aí eu coloquei um exemplo aqui do output que eu espero. Então, eu espero esse output aqui, ó, é um JSON, onde eu tenho uma chave mensagem, e essa chave, ela representa um array, tá? E dentro desse array eu tenho aqui os pedacinhos da string. Então, se você não domina esses termos, fica tranquilo. Só copie isso daqui que ao longo do tempo você vai entender, tá bom? Mas isso aqui tem a ver com estruturação de dados. Então, por exemplo, vai vir um JSON messages e aqui vai vir a primeira parte da resposta, a segunda parte, a terceira parte da resposta, ok? É dessa forma. Vou copiar esse textinho e deixar aqui embaixo do circle para que você possa copiar e inserir aí dentro do seu assistente, ok? Além disso, o que acontece? Se você rodar isso daqui sem que esteja escrito JSON na instrução, vai dar erro. O Assistant devolve um erro para você, falando, ó, precisa ter a palavra JSON dentro da sua instrução. Então, você precisa colocar em algum lugar, tá bom? Eu coloquei aqui a primeira vez um JSON, mas aqui como que está escrito, talvez isso aqui já seja suficiente, tá? Então, de qualquer forma, eu copiei isso aqui e insere aí dentro do seu assistente. Só fazer essa alteração já vai ser suficiente aqui na parte do nosso assistente, ok? Vamos então agora para a nossa automação em si. O
que acontece, tá? Vamos lá, e vamos para aquele nó que você pega a última mensagem da sua thread e depois geralmente a gente já envia essa mensagem, né? Então a gente vai fazer alguns passos aqui depois disso. Então, na hora de pegar essa última mensagem, você vai ver que a mensagem ela veio formatada de forma diferente. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Geralmente vem no value, né? E aqui, ao invés de vir só o texto, veio dessa forma, do jeitinho que eu pedi lá. Então ele veio um objeto JSON do tipo com uma chave chamada messages e veio um array, aqui um arrayzinho, com pedacinhos da nossa mensagem. Então, olá Felipe, parece que você está preso no olá, porque eu fiz um monte de teste, né? Está tudo bem. Estamos aqui para qualquer coisa que seja interessante. Quando você se sentir pronto para continuar, papapá, papapá. E ele vai construindo essas mensagens. Então, ele construiu uma mensagem aqui, uma segunda aqui, uma terceira, uma quarta e uma quinta mensagem, tá bom? Perfeito, era exatamente isso que eu queria. Então, agora a gente precisa tratar esses dados para que no final do dia a gente consiga enviar uma de cada vez para o nosso usuário, para que ele consiga ler uma de cada vez, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu estou fazendo aqui é formatar isso daqui, tá bom? Em um objeto. Porque o que acontece? Tá vendo que aqui, ó, a gente sabe que ele veio formatado como JSON. Só que o N8N, ele não reconheceu dessa forma. Ele acha que isso aqui é um texto. Ele acha que é um texto normal. Por quê? Por que você sabe disso, Felipe? Porque eu não consigo acessar aqui, ó. Por exemplo, eu queria só as messages, né? Eu não consigo acessar, né? Se fosse um JSON mesmo, teria um outro item aqui embaixo, escrito messages, que seria uma lista, e aqui cada um dos itens. Então, como eu não consigo acessar, quer dizer que ele está como string e eu preciso transformar ele em um objeto, tá bom? Então, eu estou fazendo essa primeira etapa aqui, ou seja, eu estou criando uma nova variável chamada return, né, retorno, sei lá, você pode criar o nome que você quiser, e eu estou especificando esse valor aqui. Então, estou passando para cá assim, ó. Cara, transforma esse conteúdo em um objeto cujo nome é return. Ó, ele fez exatamente isso daqui no lado, ó. Então ele criou essa variável return, que é um objeto, e aqui eu consigo acessar já, ó. Messages, ele já capturou, ele entendeu que isso aqui é um objeto e que é um array. Entendeu? Ele já entendeu isso. É exatamente isso que eu precisava fazer. Agora, eu já poderia vir aqui, fazer um split e ir lá pro loop, que eu já vou mostrar como é que funciona. Porém, o que acontece? Quando eu estava testando, uma das vezes que eu testei com outro modelo aqui, na hora de vir a resposta, ele não veio com o nome messages aqui. Ele veio como answer. Ele viajou na maionese, né? Ele trouxe mal formatado para mim. Pelo menos com o nome dessa variável veio errado. E isso causa um problema pra gente. Por quê? Porque na hora de você fazer um split, você sempre precisa passar exatamente o item que você quer fazer um split, tá? E você vai passar o nome desse item, onde que ele está localizado dentro do seu JSON aqui do N8N. E se você não tem um nome exato, o N8N vai se confundir. Ele não vai saber exatamente qual que é o dado que você quer capturar para fazer o split. Então a gente precisa tratar isso aqui de forma dinâmica. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uma etapa anterior aqui, onde nós vamos capturar o nome dessa chave que o nosso assistente está enviando para a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova variável chamado key, que é chave, né, em inglês. Ele é do tipo texto, ele é um string. E aqui, ó, como é que isso aqui funciona, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês capturam isso, tá? Então, o que que acontece? Eu estou pegando de forma dinâmica aqui, né? Agora eu estou acessando o JSON inteiro. Eu vou dar um ponto e eu quero acessar o return, ok? Então, return. Vou colocar aqui, ó. Apareceu para mim. Então, se eu acesso o return, ele vai me trazer tudo, o objeto inteiro. Não é isso que eu quero. Eu quero só as chaves, ok? Então, o que que eu faço aqui, ó? Ele sugeriu para mim, ó, key, values, se está vazio, se tem campos. A gente vai trazer só as keys, só a chave, beleza? Tá vendo que ele traz uma lista de chaves? Por quê? Porque se tivesse mais chaves aqui, ele traria aqui dentro, né? Então, se tivesse outros itens aqui dentro desse JSON, ele traria para mim. Não é o caso. Ele trouxe só um item, mas ainda assim é uma lista. Então, a gente precisa fazer agora, pegar sempre o primeiro item dessa lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, pegar o 0, tá bom?
Não se preocupa, você não precisa saber exatamente como fazer isso. Eu vou copiar esse código e deixar aqui embaixo também, mas eu estou explicando para você entender o conceito, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou capturando a primeira, tá? Por isso que está zero aqui, a primeira chave keys do return dentro do meu JSON, entendeu? Da direita para a esquerda fica mais claro, né? E aí, o que ele está mostrando para mim? Que, ó, a chave capturada é messages, é um texto chamado message. Perfeito, era exatamente isso que eu queria. Agora sim eu consigo fazer um split com exatidão, tá? O que eu estou fazendo assim, falando aqui para N8N? N8N, faça um split para mim do messages. Ó, se eu fizer assim, vai dar errado, porque está indo de forma estática. O que eu preciso aqui? Ó? Faça um split para mim do return, só que eu quero que você faça o seguinte. Aqui, você sempre vai colocar o JSON.key, assim, ó. Beleza? Olha aqui, ó, olha o resultado final, ó, return.message, beleza? Mas se eu mudasse aqui lá, por exemplo, para answer, ele colocaria return.answer. Ou seja, o meu N8N sempre saberia se localizar no meu JSON para poder acessar essa chave e fazer um split. Tranquilo? Deixei de forma dinâmica para você evitar erros aí. E aqui, o N8N trouxe para a gente 5 itens. Ah, ele quebrou para a gente. Então, o primeiro é Olá, Felipe. Segundo, parece que você está preso no Olá. E terceiro, quarto e quinto. Deu super certo. Era exatamente isso que eu queria, tá? Agora, todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? É só fazer um loop over items. Ou seja, eu quero sempre agora fazer uma ação para cada um daqueles itens que ele fez o split para mim. Então, ó, por exemplo, a primeira vez que passou para mim aqui, deixa eu entrar aqui. Deixa eu pegar. Ah, porque eu tô vendo wait, é isso? Split out. Isso aqui, ó. Então, ó, por exemplo, a primeira vez que entrou, ele vai pegar aqui o... Foi pro looping? Isso, aqui, ó. Falar e gravar vídeo é difícil, gente. Ficar pensando em gravar vídeo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, ó. Então, o que acontece? A primeira vez que passa, ele foi pro looping e passou o Olá, Felipe, ok? A segunda foi a segunda mensagem, a terceira foi a terceira mensagem, e aí vocês já estão careca de saber. Então, o que acontece? Aí, como entrou no looping, o que acontece? Agora eu quero pegar cada uma dessas mensagens e enviar pelas Zapster. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma chamada para enviar mensagem lá das Zapster e eu estou passando o primeiro item que chegou, que é o Olá Felipe. Aí ele vai enviar, vai esperar 2 segundos e vai voltar para cá. Aí o loop vai passar o segundo item para cá, eu vou enviar para o meu usuário, vou esperar 2 segundos e vai voltar. 3, 4, 5. Quando deu 5 vezes, ele vai ver que ele já fez tudo e vai passar pela sexta vez, ou seja, vai jogar pela saída, vai pro done, e aí ele vai encerrar o processo, entendeu? Então, dessa forma, você constrói um loop que vai enviando esses pedacinhos de mensagem. E é assim que vocês conseguem construir aquela experiência. Então, o que a gente fez aqui? Recapitulando, tá? Então, a gente construiu dentro do nosso assistant uma formatação de saída da resposta dele. Depois nós capturamos essa resposta, transformamos em um array, capturamos aqui a chave desse JSON, só para fazer um tratamento de dados. Aí nós fizemos um split dessa resposta, onde cada pedacinho ali é um item, e passamos para o looping para ficar enviando essas respostas uma de cada vez para o nosso usuário final. Eu sei que se você é iniciante, você pode estar um pouco assustado com o linguajar, pode ser um pouquinho mais difícil para você entender, mas tenta implementar isso daqui, tenta entender os conceitos por trás. É importante que você passe por esse processo de entender esses nós, né? Como é que você consegue implementar cada um deles. Esses nós são os mais importantes do N8N. Com eles você consegue fazer muita coisa. E eu tenho certeza que você vai conseguir oferecer uma experiência muito legal para o seu usuário, tá? Antes de terminar, uma coisa bem importante. Aqui na Zapster, se vocês entrarem na instância de vocês, provavelmente isso daqui vai estar ligado, ó, habilitar atraso para envio de mensagens. O que acontece aqui? A Zapster, ela seleciona uma quantidade de segundos aleatória, aqui também está de 1 a 30, para enviar essa mensagem para o seu usuário. Ou seja, isso causa uma sensação para o usuário de que a mensagem é mais dinâmica, né? De que é como se fosse uma pessoa que está enviando aquilo. A gente precisa desabilitar isso daqui. Por quê? Tá? Por quê? Porque se a gente deixar de forma aleatória, o que vai acontecer? Vai entrar a primeira mensagem aqui,
A gente vai enviar, vai dar como enviado, e a Zapter vai ter um valor aleatório de 1 a 30. Vamos dizer que ele colocou 20 segundos, beleza? Só que no nosso loop aqui, ele vai continuar. Ele vai vir, vai contar 2 segundos, e vai vir um segundo item. Pum! Jogou um segundo item, a Zapter vai receber lá e vai colocar agora que ela vai enviar daqui 3 segundos, esse segundo item. O que vai acontecer na prática? Ele vai enviar a segunda mensagem antes da primeira mensagem. Então, ele vai confundir a ordem. Então, o que a gente precisa fazer? Desabilitar esse item aqui, e a gente precisa sempre controlar esse atraso aqui no nosso wait. Então, bateu aqui, envia para o usuário, espera a quantidade de segundo que você quer esperar, e depois vem para a segunda mensagem. Enviou, espera mais um pouquinho e vai enviando. E dessa forma, você consegue controlar certinho a ordem dessas mensagens para não ter erro, tá bom? Espero que tenha sido útil para você. Implementa isso aí dentro do seu bot. Tenho certeza que o seu usuário vai ficar muito feliz com a experiência dele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu feedback aqui embaixo, que é bem importante para a gente, para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Abraço e até a próxima.